Shalom a todos. Que Deus possa abençoar essa segunda-feira de vocês. Que essa segunda-feira seja de muita paz, de muita graça no coração de cada um que está aqui hoje. E o devocional de hoje está com muita bênção, né? A palavra do Senhor hoje acabou de falar em meu coração. E eu quero passar para vocês aqui. O Senhor, hoje, Ele quer mostrar para nós os ensinamentos a respeito da oração. Talvez, irmão, tu não tem vontade, não tem ânimo para orar, para falar com o Senhor. Mas o Senhor, Ele nos mostra que Ele já sabe o nosso coração. Ele já sabe a nossa base. E eu vou ler essa parte para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco, tá? Hoje é Mateus 6, 5. Ensino a respeito da oração. Eu tava falando, aí que eu vou ler e vou continuar explicando para vocês. E quando orares, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para que serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no teu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o seu secreto, lhe dará recompensa. E orando, não use as repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas não sejam, portanto, como eles, porque o Pai, olha, para vocês verem o que eu acabei de falar, e realmente é muito lindo. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, o Senhor falou para mim nessa manhã, agora, que irmão, talvez você não tenha ânimo de orar, talvez você não tenha ânimo de pedir, talvez você não saiba pedir para o Senhor algo importante na tua vida, ou você acorda de manhã sem propósito algum, sabe, de querer saber conversar com o Senhor, querer saber o que o Senhor de fato quer em sua vida, né? E você acaba não sabendo ter essa intimidade com o Senhor. E o Senhor, Ele nos mostra que Ele já sabe o que nós precisamos. Ele já sabe o que nós necessitamos. Então, irmão, não se prenda a não querer, a não saber orar, a não ter vontade de orar. Mas, pare um pouco, respira, feche os olhos e fale para o Senhor: Senhor, eu não sei orar, eu não tenho ânimo para conversar com o Senhor. Seja transparente com o Senhor, seja tão verdadeiro com o Senhor, que assim Ele vai ouvir suas orações. Isso é oração, meu irmão, é você ser transparente com o Senhor. Senhor, eu não tenho ânimo para orar, eu não tenho ânimo para falar, mas eu creio no Deus vivo, eu creio num Deus que pode todas as coisas naquele que fortalece. E se não sabeis orar, que nem aqui tem a parte, que é a oração mais importante que todos nós sabemos, que portanto, orem assim. Se não sabeis orar, né? Orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Se tu não saberes orar, ore exatamente assim, que Ele já vem. Foi Jesus que deixou essa oração para nós aqui. Ore assim. Se tu não sabes orar, ore assim, que pode ter certeza que o Senhor vai acalmar o teu coração, que o Senhor vai te mostrar o quanto Ele está perto de ti.
Eu me lembro que eu não sabia orar todos os dias, né? E não tinha ânimo para orar como até hoje. Ontem e hoje eu vim aqui orar e eu não sabia o que falar para o Senhor. Porque a gente já fala tanta coisa, né? Que a gente fala e já acha assim que tá bom já, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente entre no quarto, em secreto, e fala com Ele. E mesmo que tu não tenha o que falar, tu vai sair tudo que tem para falar. Porque quando tu dá o espaço, o Senhor abre as mãos. E aí tu começa a falar. Sabe aquela pessoa, quando você acha e começa a desabafar? É a mesma coisa com o Senhor. Você começa a desabafar com o Senhor. E eu tava sem ânimo, sabe? Eu entrei e falei, Senhor, não tenho vontade de falar, não tenho o que falar. Mas o Espírito Santo de Deus já sabe disso. Ele já sabe, porque aqui tá escrito. Pai, vocês sabem, precisa antes mesmo de pedirem. O Pai, ele já sabe, antes mesmo da gente pedir. Então não tenha medo de falar pro Senhor. Não tenha medo de se abrir pro Senhor. O que você tem de falar? Eu não sei orar, irmã. Eu não sei falar, eu não tenho ânimo para falar. Às vezes o dia tá tão corrido que eu não sei falar. Acorde e só feche o olho por um instante e fala, Senhor, eu entrego em suas mãos o meu dia. Senhor, eu estou aqui sem ânimo, sem vontade, eu não sei o que falar com o Senhor, eu não tenho intimidade para falar com o Senhor. Me ensina a ter intimidade com o Senhor. E você pode ter certeza que Ele vai te honrar, que Ele vai te escutar. O Senhor, Ele quer um passo só nosso. Ele só quer um passo para nós podermos segui-lo, para nós podermos ver as obras dele. Porque enquanto, irmão, tu não querer abrir o seu coração para o Senhor, Ele não pode entrar. Ele não pode entrar. Abre esse espaço para o Senhor. Abre esse espaço para Ele só entrar. E na hora que Ele entrar, Ele vai transformar de uma maneira que tu vai falar, meu Deus, aonde eu estava com a cabeça que eu não tenha começado antes. A oração, ela é muito forte. Ela é muito aliviadora. Ela transforma reinos, ela transforma o mundo. Siga o Senhor hoje, meu irmão. Ora aí. Nesse momento que eu não sei onde tu tá, mas na hora que tu vê esse vídeo, fecha o seu olho e ora de uma forma que não precisa ter plateia, não precisa ninguém saber a forma que tu oras. Mas é só tu falar. Só tu falar como se fosse que estivesse falando com qualquer pessoa. Mas é melhor ainda, tu tá falando com o Senhor. O Senhor, Ele quer que tu fala da forma que tu quiseste, do jeito que tu acha, porque Ele já sabe do teu caminho. Que esse dia de hoje seja maravilhoso na sua vida, que essa palavra possa impactar o teu coração e que o Senhor, Ele possa mudar a ti de uma maneira que nem tu sabe explicar. Que Deus te abençoe, irmão. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus na sua vida. Que até amanhã nós possamos estar aqui juntos com a oração e a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Shalom.